Fala galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Economia Fora da Caixa. O meu nome é Bruno e eu sou o apresentador desse canal. Hoje nós vamos continuar a nossa série Como Estava e Como Está. E, para você que assistiu os últimos vídeos, você já sabe que essa série nós pegamos um indicador macroeconômico e analisamos o comportamento desse indicador desde o último vídeo que eu fiz lá no Projeto Libertar até o momento atual, até o ano de 2021. E vamos pegar também, principalmente, os impactos da pandemia do coronavírus nos indicadores financeiros e macroeconômicos. Hoje, o indicador é o desemprego. Nós vamos fazer uma análise de como se comportou a taxa de desemprego. E no momento em que a gente vê que a Ford está saindo do Brasil, muitas pessoas estão desempregadas, eu acho que é um vídeo muito importante de se fazer aqui. E eu já vou logo dizendo no início do vídeo que nós não temos boas notícias. O assunto tratado nesse vídeo não é indicação de investimentos. Eu não sei nem como é que alguém poderia tirar algum insight que iria pegar um ativo financeiro que eu poderia estar indicando, mas é sempre válido eu fazer esse aviso, que não não importa. Se você acha que eu estou fazendo uma indicação aqui, não, eu não estou fazendo nenhum tipo de indicação de nenhum ativo. A gente não faz isso aqui nesse canal. Aqui é apenas o conhecimento sobre o mundo econômico e financeiro. Então, quando a gente começa o vídeo, já vamos logo com essa imagem, uma imagem do filme Matrix, um grande clássico do final da década de 90. E é uma das cenas mais icônicas do filme, quando o Morpheus ele faz para o Neo uma escolha de duas alternativas. Ele pode escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. Se ele escolher a pílula azul, ele vai acordar na cama dele e vai acreditar no que ele quiser. Se ele escolher a pílula vermelha, ele vai ver até onde vai a toca do coelho, fazendo uma referência ao filme Alice no País das Maravilhas. E vai descobrir a verdade sobre o que é a Matrix e a verdade sobre o mundo que ele vive. E aqui eu vou fazer para vocês a mesma escolha. Se você é uma pessoa que fica facilmente impressionada com algumas notícias, se você é uma pessoa que vai ficar desconfortável com más notícias, talvez esse vídeo não seja o ideal para você. Talvez seja melhor que você feche o vídeo e vá, siga a sua vida. Já se você é uma pessoa que está em busca de conhecimento, não importa se é bom ou se é ruim, e que você acredita que até mesmo você estar ciente de más notícias farão com que você fique mais preparado para o que vem a seguir, então esse vídeo é para você, você continue assistindo o vídeo até o final, mas é claro que cada um sabe, cada um sabe o que é melhor para si, e eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de comentário aqui no início, porque realmente não são boas notícias que eu tenho para dar para vocês aqui. Então, vamos começar aqui, vamos começar logo dizendo que o desemprego no Brasil é um problema que já vem há anos, já assola o brasileiro há anos. Não é algo que começou em 2020, não é algo que começou por causa do coronavírus. O brasileiro já está passando por problemas de desemprego desde 2015, pelo menos. A gente vê aqui que o desemprego dispara 38% em 2015 e é o pior em 11 anos. Essa é uma notícia que saiu em 2016. E aí a gente percebe que já tem pelo menos aí 6 anos que a gente vê notícias sobre desemprego na mídia. Em 2016, o desemprego fica em 12% no quarto trimestre e atinge 12,3 milhões de pessoas. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse número, 12,3 milhões de brasileiros desempregados. Essa é a maior taxa da série do indicador iniciada em 2012. Em 2016, a taxa média de desemprego ficou em 11,5%. Então, galera, a gente percebe aqui, 2017, o número de desempregados no Brasil sobe 12,5% de 2016 para 2017. A gente percebe que o desemprego, ele começou a subir principalmente com a crise política que nós tivemos lá em 2015 e 2016. Vocês se lembram muito bem, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo com certeza se lembram dos eventos que aconteceram em 2015 e 2016. Foi uma crise que foi causada muito por problemas políticos, foi uma crise que iniciou na política e nós sentimos impactos econômicos fortíssimos. E isso, esses impactos econômicos, eles se traduziram em desemprego em massa no Brasil. Mas e aí, como é que ficou agora a situação a partir de 2020? A gente vê que a pandemia, quando começou a pandemia lá em março, a primeira medida tomada pelos governos foi fechamentos.
vamos diminuir a quantidade de pessoas na rua, vamos diminuir o horário de funcionamento de shoppings, de supermercados e vamos fechar os bares, vamos fechar restaurantes, vamos fechar o que não é considerado atividade essencial. Né? E aí a gente vê aqui, né, as notícias lá em abril e março. O governo de São Paulo tem fechamento do comércio e serviços. Veja as regras. Medida começa a valer na próxima terça-feira por 15 dias que podem ser prorrogados. O governo de São Paulo determina fechamento de comércio em mais duas regiões do interior. Aqui já é uma notícia de junho. Então até mesmo em junho a gente ainda tinha notícias de fechamentos, né? De fechamento de comércio. A prefeitura determina o fechamento de estabelecimentos devido à pandemia do Covid-19. E aqui também uma notícia de março. Apenas os comércios essenciais vão ficar abertos, como supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias, restaurantes, lanchonetes, pet shops e distribuidoras de gás. O resto, todo o comércio foi fechado. Loja de roupa, loja de, sei lá, de joias, qualquer coisa que não fosse esses serviços essenciais, né? Serviços essenciais eles tiveram que ficar fechados. E é claro, né, que quando o governo ele impõe uma medida dessas, obrigando os comerciantes a fecharem seus negócios, é aquilo, você deixa de ganhar, porém as suas dívidas você continua tendo que pagar. Você continua tendo que pagar aluguel, você continua tendo que pagar seus impostos. E é óbvio que a conta não ia fechar, não é mesmo? O resultado ele já era esperado. E aí a gente vê as notícias que começaram a sair, até mesmo, né, logo depois que começou os fechamentos. 35% dos bares e restaurantes do país já fecharam unidades definitivamente. 35%, gente. 35% é um número muito preocupante, né? 12% de desemprego não é preocupante. Você acha que 35%, né? É um terço, mais de um terço dos bares e restaurantes fecharam unidades. Mais de 600 mil pequenas empresas fecharam as portas com o coronavírus. Aí aqui a notícia, ó, 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários. 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Então aqui, né, a gente tem que lembrar que não é os efeitos econômicos da pandemia, e sim os efeitos econômicos do combate à pandemia, né? Os efeitos econômicos das decisões que os governos tomaram para combater a pandemia. É o que mostra o levantamento feito pelo Sebrae e obtido com exclusividade pela CNN. A pesquisa também mostra que 30% dos empresários tiveram que buscar empréstimos para manter seus negócios, mas o resultado não tem sido positivo. 29% desses empreendedores ainda aguardam uma resposta das instituições financeiras e 59,2% simplesmente tiveram seus pedidos negados. Então é aquilo, galera. A gente tem que lembrar que muitas empresas fecharam porque não tinham como continuar pagando salário de empregado, não tinham como continuar pagando os impostos, não tinham como continuar pagando as suas contas ou aluguel. Muitas dessas empresas que sobreviveram se endividaram, né? Isso pode, óbvio, né, num médio e longo prazo, realmente piorar a situação dessas empresas. Às vezes as empresas não fecharam agora, mas adquiriram empréstimos que elas não vão conseguir arcar no futuro e vão fechar no futuro. E quando a gente entra num período de crise, as próprias instituições financeiras elas diminuem os empréstimos, né? Elas têm liquidez no mercado. E aí é óbvio que muitas empresas que precisavam de empréstimos não conseguiram porque o risco delas não pagarem o banco aumentou muito, porque elas não estavam abertas. Como é que elas iriam pagar esse empréstimo se elas não estavam vendendo, se elas não estavam gerando receita? E aqui a última pesquisa, pedidos de falências no Brasil sobe 30% em maio ante abril, afirma Boa Vista. Então, gente, a gente vê que o impacto do combate, né, à pandemia, o impacto dos lockdowns, o impacto dos fechamentos obrigatórios foi falência, né? Foi realmente empresas saindo do seu ramo de negócio, do seu setor. E óbvio, né, que quem mais sofre é o trabalhador. Aqui uma notícia que saiu recentemente, o desemprego no Brasil atinge recorde de 14,4% no trimestre encerrado em agosto, ou seja, no terceiro trimestre de 2020, nós tivemos um recorde, nós nunca tivemos um desemprego de 14,4%, né? Então, agora, né, depois de ter passado por toda essa explicação, vamos aos nossos gráficos. Primeiro é o gráfico da taxa de desocupação. A gente vê que a taxa de desocupação aqui em 2020 ela saltou de 11%
para 14,6%. Aqui um aumento de 3,6% ou 30%, né? O desemprego em 2020 aumentou em 30% em relação ao que era no 2019. E aí a gente vê que durante a crise de 2015 e 2016, o desemprego lá no final de 2014 estava em 6,5% e saltou para 13,6%. Um aumento aí de mais de 100% em questão de 2 anos. Só que esse aqui é a taxa de desocupação. E nós já estamos, assim, carecas de saber que o indicador de taxa de desocupação ele está longe de ser preciso. Isso aí é algo que muitas pessoas concordam e tem muitas críticas à metodologia usada na taxa de desocupação. E aqui eu coloquei para vocês o que é a população desocupada. Isso aqui eu peguei nos metadados desse gráfico aqui, né? Isso aqui eu peguei lá no site do Banco Central. Se vocês quiserem entrar lá, é o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central. E aí você entra na taxa de desocupação e nos metadados e você vai ver que a população desocupada são classificados como desocupadas na semana de referência as pessoas não ocupadas no período que tomaram alguma previdência efetiva para conseguir um trabalho no período de referência de 30 dias e que estavam disponíveis para iniciar um trabalho na semana de referência. Então é aquilo, a pessoa, para ela ser considerada uma pessoa desocupada, além de não estar trabalhando, ela precisa ter ido atrás de emprego nos últimos 30 dias. Também são classificadas como desocupadas as pessoas não ocupadas e disponíveis para iniciar um trabalho na semana de referência, no entanto, não tomaram providência efetiva para conseguir um trabalho no período de referência de 30 dias, porque já havia ido trabalho para começar após a semana de referência. Então, gente, é aquilo. A gente percebe que se você não está indo atrás de emprego, você não é considerado população desocupada. E aí, a gente sabe também que, devido ao coronavírus, nós tivemos várias medidas. O governo tomou muitas medidas para combater o desemprego em massa. E uma delas foi o auxílio emergencial. E a gente tem que lembrar que talvez muitas pessoas não estejam indo procurando emprego porque nós estamos em crise, né? Nós estamos vendo muitas empresas fechando. E aí as pessoas acabam não procurando emprego, né? Elas estão recebendo uma renda mensal e sabemos que o emprego está difícil, o mercado de trabalho está muito difícil. Aí essas pessoas acabam não entrando na taxa de desocupação. Por isso que o ideal não é a gente ver a taxa de desocupação, e sim a taxa de população ocupada, porque aí a gente vai efetivamente ver quantas pessoas tinham emprego e quantas pessoas não têm emprego. Então é isso que a gente vai ver em seguida, e eu já vou logo alertando que o próximo slide não é indicado para pessoas sensíveis, né? Então, se você fica impressionada muito fácil, pode fechar o vídeo a partir de agora. Para você que quer continuar vendo o vídeo, esse é o gráfico da população ocupada. E a gente percebe que é o contrário do que a gente percebeu no gráfico de população desocupada, na taxa de desocupação. A gente percebe que a taxa de desocupação em 2015 e 2016 aumentou em 100%, e aqui no gráfico de pessoas ocupadas nós tivemos uma queda, assim, uma queda grande, porém modesta, comparada com a queda que a gente vê em 2020. Né? Aqui em 2015 parece uma montanha-russa, né? Mas uma montanha-russa normal. Aqui em 2020 parece realmente uma montanha-russa de madeira do Hopi Hari, né? A gente estava aqui subindo e uma queda realmente absurda. Uma queda que a gente nunca viu na série, no tempo que a gente está pegando esses dados, a gente não viu nada parecido. E a população ocupada, o que é considerada uma população ocupada, uma pessoa ocupada? São as pessoas ocupadas na semana de referência e que nesse período trabalharam por pelo menos 1 hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios. E os benefícios podem ser moradia, alimentação, roupas, treinamento, ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio, ou ainda as pessoas que tinham trabalho remunerado do qual estavam temporariamente afastadas. Então a gente percebe que as pessoas ocupadas é um conceito muito mais amplo, né? É diferente das pessoas desocupadas, que é um conceito muito mais restrito. E a gente percebe o quê? A gente percebe que, enquanto em 2015, durante a crise, que a gente sempre conversava, sempre a gente via nos noticiários como estava aumentando o desemprego, como o emprego subiu de
para 13%, e aí a gente percebe que, na verdade, aquele aumento foi uma diminuição de cerca de 4 milhões de pessoas, né, empregadas. Os 4 milhões de pessoas perderam emprego na época de 2015 a 2016. Em 2020, foram 12 milhões. 12 milhões de pessoas perderam o emprego de março de 2020 até setembro de 2020. Isso aqui, gente, é pra gente perceber o impacto que o coronavírus causou na nossa economia. E tem pessoas preocupadas aí com 5 mil empregos que foram perdidos por causa da Ford. Realmente, 5 mil empregos, né? Aqui não tem ninguém comemorando que a Ford está saindo do Brasil. Mas o problema não são 5 mil empregos, o problema são 12 milhões de empregos que nós perdemos em questão de 6 meses. E a gente percebe aqui, né, a última lição que a gente percebe é o verdadeiro impacto que o governo tem de ferrar as nossas vidas. Porque aqui, em 2015, também foi um problema causado pela política, porém, né, alguém ainda pode pegar e falar que foi um problema também pelo mercado. Em 2020, gente, se alguém falar que isso foi causado por um problema de mercado, foi causado pelo livre mercado, me desculpe. Não tem cabimento. Eu gostaria muito, né, se você tem um argumento nesse sentido que você comentasse aqui embaixo. Mas não tem como você falar. Isso aqui foi causado totalmente pela decisão do governo de fechar as lojas, de fechar o comércio. E aí a gente percebe que quem tá se ferrando, quem tá pagando o pato é sempre a população, é sempre principalmente a população mais pobre, né? Porque a maioria das empresas que fecharam foram micro e pequenas empresas, que são empresas que não têm, né, um costume de pagar muito bem os seus funcionários, e até mesmo os donos dessas empresas que fecharam também não são pessoas ricas, e são essas as pessoas que mais estão sofrendo com a pandemia. Então, galera, eu tenho certeza que se nos últimos 2 vídeos você não ficou indignado, agora provavelmente você está bem desconfortável com essas informações que eu passei para vocês, né? Realmente, quando eu vi esses dados, eu fiquei assustado. Mas é sempre importante a gente passar esse tipo passar esse tipo de conhecimento para vocês, porque a gente não vê isso na televisão. A gente vai ver na televisão, eles vão falar para você que o desemprego subiu para 14,4%, mas eles nunca vão falar para você que a população ocupada caiu de 92 milhões para 82 milhões, 81 milhões. É realmente algo absurdo, é realmente algo que ninguém esperava. Se alguém dissesse que ia acontecer um negócio desse lá no início de 2020, ninguém ia acreditar. Mas é isso. Essa é a atual situação que nós estamos passando. Então, galera, por hoje é isso. O assunto tratado nesse vídeo novamente não é indicação de investimento. E até a próxima.